dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, e uma quinta-feira com aprovação do imposto de renda na Câmara, né? A isenção do IR passou por unanimidade, 493 votos a 0. Então, parece que ninguém quis se indispor, né, e votar contra. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Não vou dar muito spoiler, porque tem outro assunto que acabou ficando de ontem, mas que já tem atualização, que é não somente o shutdown, mas os ataques de Donald Trump a outros setores, inclusive a militares. Então a gente vai falar sobre isso também. Como é que isso está sendo visto nos Estados Unidos? Quem que os estadunidenses estão culpando pelo shutdown, né, pela paralisação? Como é que isso está acontecendo? E não somente, né, que implicações isso deve ter? Então, a gente vai falar de tudo isso com vocês, inclusive que implicações podem ter aqui nos nossos mercados emergentes que estão balançando por conta da paralisação lá nos Estados Unidos. Então, não é uma coisa que afeta só lá e a gente vai explicar tintim por tintim para vocês disso. Além de tudo, tem o PMI, o índice da atividade dos gerentes de compras industrial. O composto de serviços sai amanhã. Mas a gente já tem essa visão da indústria e parece que a indústria não está muito bem. As expectativas, o termômetro da indústria voltou para a contração. Na verdade, já tinha voltado, mas permaneceu na contração e aprofundou. Então, daqui a pouquinho a gente passa também por esse assunto. Vamos falar da nossa agenda para ver o que saiu de dado, o que não saiu. E aí, ponto importante, tá? Eu vou falar disso no shutdown, mas algumas entidades, alguns órgãos, alguns departamentos dos Estados Unidos já estão cancelando as divulgações por lá. Então, isso pode trazer um atraso nos dados e mexer muito com as expectativas. Mas esse é assunto para daqui a pouco. Vamos ver o que tem na nossa agenda por enquanto. Às 5 horas da manhã, aqui no Brasil, saiu o IPC-FIP de setembro. Às 6 horas, taxa de desemprego de agosto da zona do euro. E em seguida, tem vários dados lá do Departamento dos Estados Unidos que podem, inclusive, sofrer modificações. Pedidos de auxílio-desemprego na semana até 27 de setembro. Encomendas à indústria de agosto. E, além disso, Lori Logan, que não vota, presidente do Fed, mas não votante, participa de uma conferência em relação à energia e políticas. Políticas aqui mais ambientais, no sentido, não é nem ambiental, mas de urbanismo da coisa. Japão divulgou o seu PMI composto e de serviços, setembro, medição final. E, além disso, continua a Semana Dourada, afinal, uma semana, né? Semana Dourada lá na China, deixa o mercado da China continental fechado e a gente perde uma referência importante, pelo menos aqui para o Brasil, que é o preço do minério de ferro de Dalian. A gente está sem essa referência por conta do fechamento dos mercados na China e isso acaba até trazendo alguns impactos para empresas ligadas à mineração e à siderurgia que perdem essa referência de precificação importante. Mas a gente tem esse feriado, né, que normalmente acontece e, inclusive, isso mexeu com os mercados ontem, mexeu com a Vale, no caso, justamente por essa falta de referência. Então, a gente tem, né, esse feriado, além de tudo, perde a referência importante lá na Ásia, né, uma referência importante para mercados asiáticos, além do nosso Brasilzão, que tem o minério de ferro aí como parte bem importante da Bolsa, bem importante do índice, inclusive. A Vale é o maior peso individual do índice atualmente. Então, a gente perde essa referência durante o feriado da China, que a gente não importou. Infelizmente, a gente não importou a Semana Dourada. Eu sempre falo que tem vários feriados que a gente passa aqui na agenda que a gente poderia trazer para o Brasilzão, mas não temos feriado de Semana Dourada por aqui, ficaremos na nossa semana mesmo trabalhada. Agora, vamos pegar assim, agora sim, porque ontem eu falei isso e não deu tempo. Vamos pegar o nosso avião para os Estados Unidos para falar dele, do Laranjão, porque Laranjão está aprontando um monte de coisas ali, está
deferindo ataques para todo mundo, está atacando militar, está atacando democratas, está atacando todo mundo que discorda dele, né? Já não bastava o Jeremy Powell, a Lisa Cook, o Fed, a Coca-Cola. Ele está jogando ataque para geral e normalmente quem não tem alinhamento com ele. E isso acaba, né, mexendo com as expectativas e com as incertezas em relação aos Estados Unidos. Está todo mundo olhando para os Estados Unidos, e todo mundo, quando eu falo, é o mundo todo mesmo, globalmente, olhando para os Estados Unidos com desconfiança, porque Donald Trump senta para negociar com o Japão. E depois ele coloca uma tarifa de aço e alumínio que impacta o Japão, que ele tinha acabado de negociar. Trump senta para negociar com a Índia, mas depois bota uma tarifa de 50% em relação à Índia, por questões justificadas por ele, relativas ao petróleo russo, né, ao óleo russo. Mas, ao mesmo tempo, você tem ali no contrapeso, né, a questão dos BRICS e Donald Trump atacando a Índia, porque a Índia importa pouco dos Estados Unidos e exporta muito para lá. Então, você começa a ver, né, que globalmente ele começa a trazer essa incerteza. Globalmente, as pessoas começam a ter desconfiança em relação aos Estados Unidos e agora as ameaças estão até maiores e mais setorizadas, inclusive dentro dos Estados Unidos, não só em disposição com outros países, mas o Donald Trump está se expondo com setores ali internos dos Estados Unidos. Ele até chegou a falar de inimigo interno nessa semana. Eu queria muito saber quem são esses inimigos internos de Donald Trump, porque quando ele fala em inimigos internos, ele inclusive, eu estou abrindo aqui a notícia para vocês que eu tinha separado, ele fala sobre usar treinamento militar nas cidades, e não são cidades quaisquer, né? Não é qualquer cidade. São cidades em estados governados por democratas. Então ele cita, por exemplo, cidades como São Francisco, como Nova York, que precisam ter militares em treinamento nessas cidades para combater o inimigo interno. Só que ele não fala quem é o inimigo interno, né? Ele deixa isso no ar. Só que o Pete, né, que é secretário da Defesa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vira e fala o seguinte, né, o Pete Hegseth, ele vira e fala o seguinte, um dos inimigos internos é a cultura woke. Então ele está levando as tropas militares, o secretário da Defesa falou que o inimigo interno é a cultura woke, para vocês verem o nível de psicodelia que a coisa chega. Ele está colocando ali as tropas, os militares, para fazer treinamento nas cidades, para combater o inimigo interno, que segundo o Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa, coloca um dos inimigos como a cultura woke, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Não é só isso. Depois dele cometer gordofobia, ele falou uma coisa dessa. Então, você vê o nível que está chegando, né? Essa pressão e essa ameaça que não deixou de ser velada. Né? Uma ameaça bem explícita do Donald Trump a qualquer pessoa que discorde dele ou que tenha um posicionamento político diferente, inclusive dentro dos Estados Unidos, colocando como esse inimigo interno. Eu queria até achar essa notícia aqui, e eu achei já. Eu tinha deixado ela separada, mas aí se perdeu aqui. Eu vou ler só um trechinho para vocês. Tá? Essa foi uma notícia que saiu, trechos dela no New York Times, inclusive. Donald Trump saudou, foi naquele encontro bem constrangedor que aconteceu entre os militares, Donald Trump e o secretário da Defesa, e a gente vai passar um VT daqui a pouco para vocês. Donald Trump saudou ontem o uso da força militar para policiar as cidades americanas, dizendo a generais e almirantes que era importante reprimir o inimigo interno. O que os Estados Unidos... o que os estados comandados pelos democratas, que ele chama de esquerda radical nos Estados Unidos, mas vamos lá. Esquerda radical fizeram com São Francisco, Chicago, Nova York e Los Angeles, não são lugares seguros e vamos endireitá-los, um a um. Então, não só aqui, né, o Donald Trump quer endireitar os outros países, consertar os outros países, e o seu governo falou, né, em consertar outros países em ocasiões recentes, né? Consertar a Suíça, consertar o Brasil, consertar a Índia. Não só isso, ele quer consertar também os estados que não são governados por pessoas alinhadas a ele.
Então ele ataca, né, esses estados colocando a força militar ali para a gente ver o quanto isso é problemático. Mas vamos seguir por aqui. Disse Trump sugerindo transformar as cidades em campo de treinamento militar. E aí continua, né, a notícia que é o New York Times e entra na parte que fala o Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa, que declarou o fim da cultura woke com essa intervenção e anunciou novas diretrizes para as tropas, que inclui padrões físicos, neutros em termos de gênero ou do nível masculino. Hegseth criticou generais gordos, a gente até tem essa generais gordos entre aspas porque foi a fala dele, e disse que as Forças Armadas exigirão que os oficiais estejam em forma. E esse encontro foi muito constrangedor e muito em tom de ameaça. A gente tem aqui o vídeo para vocês, eu vou colocar o vídeo para passar, para vocês entenderem o que eu estou falando, porque o Donald Trump entra ali em cena e já começa a ameaçar os militares. Vamos passar um trechinho do vídeo e depois eu continuo aqui com vocês. Very much, Pete. Great job you're doing too. Fantastic job. I've never walked into a room so silent before. This is very... Oh, don't laugh, don't laugh. You're not allowed to do that. You know what? Just have a good time. And if you want to applaud, you applaud. And if you want to do anything you want, you can do anything you want. And if you don't like what I'm saying, you can leave the room. Of course, there goes your rank, there goes your future. But you just feel nice and loose, okay? Because we're all on the same team. And I was told that, sir, you won't hear a murmur in the room. I said, we got to loosen these guys up a little bit. So you just have a good time. But I want to thank Secretary Hegseth and General Kane, General Raisin Kane for a reason, they call him that. When I heard his name, I said, you're the guy I'm looking for. The Joint Chiefs of Staff and so many others in this room who together represent the greatest and most elite fighting force in the history of the world, the United States military. We're very proud of our military. I rebuilt the military during my first term. It's one of the greatest achievements. We had the greatest economy in history, and I built the military. Those are the two things I say more than anything else. And I also kept us safe at the borders. We had very good borders. We didn't have people coming in from jails and prisons and everything like took place over the last 4 years. They'll never forget what happened to this country over the last 4 years with the incompetence. There could be no higher. Donald Trump, como sempre, vivendo ali no seu mundo paralelo, fazendo a sua própria realidade. O Donald Trump sendo meio WandaVision, como a gente sempre fala aqui, né? A feiticeira escarlate cria ali a sua própria realidade e vive nela. E dessa realidade pode falar tudo, né? Inclusive os louros que ele conta e conta para todo mundo aí vitórias do seu mandato anterior, e ele sempre coloca, né, o último governo dos Estados Unidos como um governo que humilhou os Estados Unidos, que colocou os Estados Unidos numa situação de humilhação e de submissão. E a gente sabe que os Estados Unidos em posição de humilhação e submissão não acontece, né? E nesse encontro, não só ele teve esse tom de ameaça em relação aos militares, aplaudam, né? Ele parece estar fazendo ali um stand-up, querendo ser engraçadinho, né? Stand-up do Laranjão. Aí ele sobe e fala, aplaudam, mas se vocês não quiserem aplaudir, tudo bem, mas aí junto com isso, se vocês quiserem ficar em silêncio, porque estava até uma coisa meio constrangedora, fiquem em silêncio, mas aí vocês podem sair da sala, se vocês não concordarem. Se vocês saírem da sala, vai junto com vocês o seu futuro e a sua patente. Então a gente sempre vê esse tom de ameaça nas falas do Donald Trump, né? Ele ameaça o setor porque ele não quer que as pessoas discordem dele, ele quer que as pessoas que estejam ali, né, em qualquer que seja o departamento dos Estados Unidos, que sejam pessoas alinhadas a ele. E agora com o shutdown, né, com a paralisação, isso está ficando também evidente. Já não bastava querer demitir o Jerome Powell, já não bastava comemorar a saída da Adriana Kugler do Fed, tentar tirar a Lisa Cook também da diretoria do Banco Central dos Estados Unidos, as pessoas que ele demitiu no Departamento de Estatística e todas as outras ameaças que ele fez em relação a pessoas que não concordavam com ele. Agora ele está fazendo a mesma coisa com os militares
e, de certa forma, com todos os funcionários públicos por conta da paralisação. E a gente separou outro trechinho, mas não em vídeo, aqui em fala do Donald Trump, porque ele coloca ele tem uma fala que deixa uma coisa muito em aberto, assim, e teve bastante discussão sobre o que é que ele estava falando. Vamos colocar aqui a palavra N, com a letra N. Ninguém sabe o que ele está querendo dizer, existe um monte de especulação em relação a essa palavra N, inclusive de armas nucleares, mas nós não podemos usar uma palavra. Eu a chamo de palavra N. Há duas palavras N que você não pode usar nenhuma delas. E aí ele fala, né, que essa palavra N pode vir maior do que antes, mais forte do que antes. E isso também trouxe uma desconfiança de que ele poderia estar falando de armas nucleares, que se os Estados Unidos tiverem que usar ou não, mas que eles têm um poderio militar maior, que eles têm essa possibilidade de uma arma N ou de uma palavra N maior do que antes, só que gerou uma grande discussão do que ele estaria falando na realidade, porque ele solta e deixa no ar. E isso também gera incerteza. Tudo que ele faz em tom de ameaça, ou até mesmo deixando no ar, ou radicalizando ali o discurso para forçar uma negociação, tudo isso traz muita incerteza. E aí a gente tem a segunda fala problemática desse encontro constrangedor com os militares, que é justamente do Pete Hegseth, que fala dos generais e seus tamanhos. Então, é completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos salões do Pentágono. Que coisa horrível de se falar, né? E esse encontro, ele acabou sendo muito repercutido justamente por esse tipo de fala. Parece que não tem nada a ver com economia, parece que não tem nada a ver com o mercado, mas esse tom colocado, né, de falar mesmo ameaçando, pressionando, se você não gostar, sai daqui, mas leva com você a sua patente e seu futuro, tudo isso mostra essa forma autoritária e de submissão que o Donald Trump quer, não só com os outros países, mas também com os seus departamentos internos. E isso gera essa sensação de instabilidade, porque Donald Trump não só muda de ideia muito rápido, mas ele também pode começar a mexer as peças do tabuleiro a seu favor. E para a sua conveniência, para os seus interesses, inclusive pessoais e de governo. E isso causa muita instabilidade, né? Até a gente fez uma brincadeira aqui, departamento de memes do mercado, fez aqui, né? Ele estava falando do inimigo interno, né? Falou tanto desse inimigo interno e parece que o inimigo interno do Donald Trump é ele mesmo, né? Aquele meme do Scooby-Doo, mas a gente não é da turma do mistério para ficar resolvendo enigma. Então, parece que o Donald Trump é o seu próprio inimigo interno, porque tudo que ele fala, tudo que ele faz, gera muita incerteza. E isso, incerteza é tudo que mercado não quer e é tudo que a economia não quer, porque como você vai tomar uma decisão em um ambiente incerto? Como você coloca um plano em prática em um ambiente incerto? Como você contrata mais gente, aumenta a sua produção em um ambiente que você não sabe o que vai acontecer? É muito difícil de prever para onde vai. E esse que é a grande questão envolvendo os Estados Unidos atualmente. E a gente trouxe alguns dados da paralisação, do famoso shutdown que está acontecendo lá, porque o projeto não foi aprovado, né? O projeto ali envolvendo o orçamento, ele precisa ser aprovado por 60 votantes, não tem esses votantes mesmo, ainda que alguns democratas, a gente estava vendo mais cedo, alguns democratas tenham votado a favor do orçamento, vamos colocar assim, não foi o suficiente para atingir os 60 votos necessários. Então, os Estados Unidos estão naquele momento de paralisação. E isso também traz muita incerteza. Por quê? Dados estatísticos vão ser atrasados. Até que a paralisação se resolva, esses dados não vão sair. E se os dados não vão sair, você fica no escuro ali, você não sabe para onde a economia está indo, não vai ter divulgação do PIB, não vai ter divulgação do desemprego, não vai ter divulgação de dados econômicos importantes, e aí você fica sem a referência. Como você vai tomar uma decisão, seja do lado real e produtivo da coisa ou do lado financeiro, se você não sabe para onde a economia dos Estados Unidos está indo? E muita gente está bem pessimista em relação a essa resolução da paralisação. Para quem não lembra, a gente fez até um quadrinho, o último governo Trump foi a maior paralisação que a gente teve, né? Foi de 35 dias.
A gente fez até um quadrinho que puxa lá dos anos 70 e mostra isso. Não, o shutdown mais longo aconteceu em 2018, sob o governo Trump. Então, em 2000 mais cedo, né, no ano anterior, né, em fevereiro, tinha sido de 9 horas, 3 dias. A gente teve shutdown de ali 18 dias em 78, 21 dias em 95, 16 dias em 2013, mas shutdown longo, paralisação longa, só no governo Trump em 2018. E é mais interessante é que ele falou sobre demissões. E isso é bem diferente de outros anos que a gente teve essa paralisação, porque nos outros anos, o que acontecia? Os funcionários, eles eram quase colocados ali em uma situação em suspenso, né? Ficava meio que afastado do cargo, mas depois para voltar. Dessa vez ele foi incisivo e começou a falar em demitir as pessoas. A gente sabe que Donald Trump gosta muito de demitir, ele teve até um reality show sobre isso, né? Ele gostava muito de apontar o dedo e demitir todo mundo. Mas ele voltou a falar nisso e colocou os democratas no lugar. Colocou nesse alvo das suas demissões. Não queremos um shutdown, mas, aqui aspas de Donald Trump, fala dele. Não queremos um shutdown, mas podemos fazer muitas coisas nele que serão ruins para os democratas. Irreversível por eles. Podemos mudar o orçamento de maneiras que não poderiam ser feitas antes, como cortar benefícios para as pessoas, acrescentando que esse é um risco sendo tomado pela oposição. Então ele não só fez aquela ameaça de demissão de pessoas não alinhadas a ele, como agora ele está ameaçando, inclusive, prejudicar as pessoas para que sejam votadas para que seja votado o orçamento dentro das condições dele. Então ele está de novo atacando pessoas que não são alinhadas a ele, mesmo que isso prejudique a população. Então ele está falando, a gente pode até prejudicar a população e fazer coisas irreversíveis que nunca foram feitas antes, se vocês não aprovarem o meu orçamento. Então olha o tom de ameaça aqui de novo, muito parecido com o que ele faz com a negociação entre países. E essa é a forma de governar. E muita gente já está vendo isso, né? Já está percebendo isso. Estadunidenses culpam mais os republicanos e o Donald Trump do que os democratas ou as pessoas que não têm certeza pela paralisação. Então as pessoas estão percebendo que esse modo de negociação do Trump vai prejudicar as pessoas lá no final, tanto pela inflação que vai vir do tarifaço, de possíveis prejuízos ao orçamento público que vai afetar as pessoas, e isso gera muita incerteza. Isso faz com que todo mundo fique nesse cenário de espera, nesse compasso de espera de não tomar decisão enquanto não for decidido. E isso refletiu, inclusive, nos mercados ontem. A nossa bolsa caiu, refletindo esse sentimento de cautela, de não saber para onde vai. Claro que teve preço do petróleo também que caiu, os estoques dos Estados Unidos de petróleo que ficaram mais altos, isso acabou derrubando a Petrobras, mas muita dessa incerteza veio justamente da paralisação e da não resolução. Por quê? Você não tem dados estatísticos e fica no escuro. Se você tem ali pessoas demitidas, isso pode mexer com a demanda dos Estados Unidos e afetar outros países. A gente está falando de uma potência que acaba, a gente querendo ou não, influenciando outros países. E é muito ruim para todo mundo o que se toma de decisão por lá. E a gente tem um garoto mimado que quer que todo mundo faça as suas vontades na presidência desse país e que, inclusive, tenta tirar vantagem financeira de tudo isso. A gente nunca pode esquecer e tirar isso do radar. Ele sabe da informação antes, ele sabe as medidas que ele vai tomar e ele informa pessoas próximas, ele tenta ganhar vantagem. E a gente tem essa pessoa na presidência dos Estados Unidos. Eu acho que é isso que precisa estar no radar. A gente tem essa bomba relógio inconstante, incerta, instável, no governo dos Estados Unidos. E isso mexe com os países de forma geral, inclusive nosso Brasilzão, que refletiu isso na queda da Bolsa. Apesar do shutdown, Nova York conseguiu ficar no cenário positivo, mas com bastante incerteza no radar. Então, a gente tem os mercados emergentes, inclusive, reagindo com um pouco mais de força, porque mercados emergentes também são mais voláteis. E o dólar subiu aqui para 5,32, alta de 0,11. Vamos falar rapidinho de um assunto bom aqui de Brasil, vamos falar de leão, vamos falar de imposto de renda, porque ontem foi aprovado, a isenção, né, foi aprovada na Câmara por unanimidade e a pressão popular parece que fez efeito,
né, o Centrão aprovou a taxação dos ricos para compensar a isenção do IR e o texto da isenção também passou, então passou aí o texto da isenção até R$5.000, isso é um ganho para a população brasileira, são mais de 15 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com essa medida quando ela entrar em vigor. É mais renda no bolso da população, é renda que gira, inclusive economicamente, que tem efeito multiplicador, são pessoas que vão conseguir ali comprar uma coisinha a mais, porque vão ter uma sobra no orçamento, e no fim das contas é demanda que se gera. A gente está tendo um problema de demanda, não vai dar tempo de falar do PMI, mas o PMI mostra isso. O índice da atividade dos gerentes de compras já é um termômetro de que a demanda não está indo muito bem. Então você estimula essa demanda, você coloca dinheiro no bolso da população, você também faz um pouco, né, começa a dar os primeiros passos em direção a uma justiça tributária, porque isso vai ser compensado no bolso de 141 mil pessoas. São 141 mil pessoas favorecendo, pagando um pouquinho, né, começando ali desembolsar alguma coisa na contribuição tributária para favorecer 15 milhões. Né? E esse é só o começo, está longe do ideal. Tem países que têm tributação máxima de 45%, 30% ou mais. O Brasil tem a tributação máxima ali de 27,5% da renda. Países que têm uma tributação muito maior, né? E que tem uma tributação de lucros e dividendos também muito mais pesada. Porque aí as pessoas falam, mas aí o dinheiro vai fugir do Brasil, vão remeter o lucro para outro lugar, vão botar o dinheiro em outro lugar. Porque, primeiro, o mercado está aqui, né? Dependendo, se você estiver falando de uma empresa, o mercado dessa empresa está aqui. Ela não vai para outro lugar e abrir mão do mercado que ela tem aqui. Primeiro ponto. Mas vamos pensar no dinheiro da pessoa. Vai botar o dinheiro para ter dividendo em outro lugar, em outro país. Vai ter fuga de capital. Vai por onde? Na Letônia, para ganhar dividendo lá isento, porque qualquer outro país que vai esse recurso ganhar com dividendo vai ser tributado em muito mais que 10%. Então isso precisa, né, ficar claro para vocês, para a gente não cair nessa cilada, vai ter fuga de capital, as empresas vão sair daqui, coitado do empresário, porque eu já vi tudo isso rolar na internet, pessoas usando isso de argumento. A gente tem uma tributação que ainda está longe do ideal na igualdade tributária, inclusive R$5.000 na conta do DIEESE ainda está defasado. Na conta do DIEESE teria que ser mais de R$5.700 para ter toda a compensação de inflação de 95 para cá. Então tem até, né, um estudo que mostra que poderia ser uma isenção de R$5.700 e aí sim a gente teria a cobertura inflacionária de todo o período e também essa outra ponta da tributação do Brasil ainda ser abaixo da média mundial. Então, né, a gente está longe da justiça tributária ainda, longe da justiça da igualdade tributária e da tributação de super ricos, que vai muito além disso, mas já é um passo, né, um primeiro degrau que a gente sobe na direção certa. Tem muito a se fazer, mas que bom que passou, até porque os parlamentares não iam querer se indispor com a população. É um projeto muito popular que favorece 65% dos contribuintes e votar contra isso pega muito mal. E os parlamentares sabem que pega mal. Tanto que eles tentaram colocar um monte de entulho ali no meio para tentar livrar a barra, mas não conseguiram. Mas a aprovação, eles sabem que da isenção pegaria mal votar contra. Agora, a compensação eles tentaram mexer e não conseguiram. Mas ninguém ia votar contra. Até Ciro Nogueira falou isso. Para quem lembra, fala, eu não posso votar contra porque pega mal. Mas vou tentar dar um jeitinho ali na compensação. A gente tem que entender como funciona também a cabeça de parte do nosso Congresso, porque eu não quero generalizar, nem gosto, de parte do nosso Congresso que está lá só para defender o próprio umbigo. Ainda assim, né, todo mundo sabe, ninguém quer se indispor, porque também a eleição é logo ali, né? Já diria o meme futebolístico, 2026 é logo ali, castelos de areia e tudo mais, para quem entendeu sabe. Vou jogar para os nossos vizinhos de cima, mas antes eu quero fazer um convite para vocês se inscreverem no iclmercado.com.br para garantir o ingresso para assistir o nosso documentário Vai pra Argentina, Carajo. Vocês viram aí como está difícil a divulgação desse filme, então a gente conta muito com vocês para essa inscrição
e que vocês divulguem aí para seus amigos, divulguem para os parentes, porque tá um filme incrível e que vai mostrar toda a situação da Argentina, da economia argentina, até com uma certa leveza e de forma bastante didática para todo mundo entender o que está acontecendo por lá. Não quer ficar de fora? Manda o link também para os seus amigos, iclmercado.com.br, aí vocês já garantem o ingresso do cineminha. E na quinta-feira, dia 9 de outubro, às 8 horas, a gente está junto para assistir o nosso documentário sobre o Javier Milei e o que está acontecendo na Argentina. Inclusive, se isso se sustenta ou não. Agora sim, vou jogar para os nossos vizinhos de cima. Peguem o elevador e subam para se juntar com a Roberta Garcia, a Sarazara e o Guga Noblar. Vocês estão em mais do que excelente companhia a partir de agora. Eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Um beijão e até lá. Olá, eu quero falar dos vizinhos da Argentina. 1,5 milhão de crianças comendo apenas uma vez por dia, demissões em massa, mais da metade da população empobrecida. É esse o sucesso econômico, sucesso de um projeto político devastador para reconfigurar a Argentina de Javier Milei. Eduardo Moreira fez as malas para desmascarar essa que é a maior fake news do capitalismo mundial. Vai para a Argentina, carajo! Uma sequência do sucesso vai para Cuba, Eduardo, que foi premiado internacionalmente. Então você já sabe, é simplesmente imperdível. A estreia do original ICL vai ser na quinta-feira, 9 de outubro, 8 da noite. A exibição é online e é gratuita. Até lá. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.